Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Baby Loading, apresentado por mim, Amy Ercol. E hoje estamos dando início às primeiras gravações de relatos de partos e relatos da gestação. Relato de gestação primeiro, né, e depois do parto. E hoje eu estou aqui com uma amiga do peito, a Juliane. E a Juliane, além de ser minha amiga, ela também é fisioterapeuta, ela é doula e tem mais uma lista de coisas que ela é, então ela é extremamente especial. Mas o motivo dela estar aqui hoje é para contar do relato da gestação e do parto dela. E eu tive o privilégio, não me pergunte como, porque eu acho que até hoje a gente não sabe direito, de estar presente no parto da Juliane. Mas depois vocês vão escutar mais sobre isso. A gente vai iniciar com o relato de gestação. E então, a pergunta inicial, você queria engravidar? Como que descobriu que engravidou? Como que foi toda essa parte inicial? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra mesmo poder participar desse projeto. Bom, a minha gestação não foi programada. A gente pensava ainda... Na verdade, acho que todo casal fica com essa dúvida, assim, né? Não dá pra esperar um pouquinho mais, vamos crescer mais profissionalmente, vamos... Mas enfim, né? Na hora que o Theo resolveu vir, ele veio, por escolha própria. Eu tomei pílula do dia seguinte, para tentar garantir. E deu certo, né? Super deu. Só que não, né? Mas a partir do momento que eu descobri que estava grávida, parece que... olhando para trás, parece que eu já sabia mesmo que isso ia acontecer. Eu acabei descobrindo porque meu paladar mudou muito antes do atraso da menstruação, antes de mudança do corpo. O que aconteceu foi que meu paladar mudou mesmo. Eu comecei a comer muita coisa ácida, eu sentia muita vontade de comer limão, principalmente limão, assim, limão puro, limão com sal, limão com pão, limão com feijão. Tanto que eu passei praticamente a gestação toda comendo limão mesmo, sim, com tudo, assim, a base alimentar foi o ácido. E foi num domingo, assim, eu passei a tarde toda comendo coisas ácidas, e à noite falei, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa errada. Ou não, né? E aí... Mas você, assim, pensou que era, tipo, errado mesmo ou você já se tocou? Não, já me toquei que poderia ser, assim. E aí, porque no dia que era pra vir a minha menstruação, veio só um corrimentinho, assim. Sim. Só que como eu tinha tomado a pílula no dia seguinte, eu achei, bom, meu ciclo bagunçou. Sim. Né? Minha menstruação vai atrasar e daqui a pouco ela vem. Como veio aquele sinal, né? Eu meio desencanei, assim. E aí, dias depois, eu comecei a sentir essa alteração de paladar. Aí eu já sabia que aquele sinal não era porque estava atrasado, era porque estava grávida mesmo. Mas foi só alegria mesmo. E daí você foi fazer um teste para confirmar? Fiz o primeiro teste. Eu tinha dentista no outro dia, então eu sabia que talvez precisasse usar anestesia, então eu não sabia como que funcionava isso, né? Sim. Então eu fiz um teste de farmácia, vi que deu positivo, contei pro Jean e liguei pra dentista. Ela foi a segunda pessoa a saber. Eu falei, acabei de saber. Então ela falou, não, ainda bem que você me avisou, tem algumas coisas que realmente não pode fazer mais e tal. E aí, depois, procurei obstetra, não foi a primeira obstetra a que eu me acertei, assim, eu primeiro consultei com uma, não me senti à vontade com ela, não me senti segura no ambiente, assim, e a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, como eu trabalho com isso, sim, eu estudo muito, né, sobre isso, assim, então eu estava cercada de informação, do meu racional 100% ligado, observando tudo que pudesse me dar sinais que aquele lugar era bom pra mim, sim, ou não, né? É bem claro que seja pra mim, né? Não que aquela médica seja ruim, mas não pra dentro do meu perfil, né? Exatamente. E aí fiz a primeira consulta, não gostei. E aí eu já tinha mais 2 ou 3 que estavam na minha lista, assim, que eu ia, né? Se não desse certo com um, eu sabia que eu tinha outro que poderia contar. E aí na minha segunda consulta, aí eu já me encontrei com a minha obstetra, assim, já fui muito direta com ela a respeito do que eu esperava de um pré-natal e de um parto, que eu não era a louca do parto normal, né? Sim. Eu sabia que a cesárea é muito bem indicada, ela salva vidas, mas eu queria muito tentar o parto normal. E aí, a partir disso, ela também foi super aberta comigo, em todas até mais ou menos a semana 22, 23, assim,
eu repetia as perguntas para ela, para eu ver se ela continuava falando as mesmas coisas para mim. Sim. Né? Porque aí eu falava, bom, porque como eu trabalho na área, a gente sabe de histórias, assim, né? De que o médico vai levando, e aí chega uma hora em que o discurso muda, assim, né? Então, eu sempre perguntava para ela, mas eu sempre fui muito aberta com ela e ela Sim. também comigo. Então, isso facilitou muito para que a cada consulta do pré-natal eu fosse me sentindo mais segura e mais empoderada também, assim, de saber que estava tudo certo, que meu corpo estava fazendo tudo que tinha que fazer pro parto acontecer, né? Sim. E assim, tipo, conta um pouquinho de como que foi essa passagem para você dos trimestres, o primeiro trimestre, o que você sentiu, o segundo, o terceiro, aconteceu alguma dificuldade, imprevisto, ou foi tudo bem fluido? Imprevistos não tive nenhum. O que aconteceu no primeiro trimestre, eu sentia muito cansaço. Muito, muito mesmo, assim, enjoo matinal. Também eu não chegava a ter vômito, mas muito enjoo matinal. Eu praticamente não consegui comer pão a gestação inteira. Sim. Porque eu não conseguia mesmo, assim, era impossível. E a partir da semana 16, assim, eu acordei, parece que eu acordei e o enjoo passou, o cansaço passou. É como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei super disposta, assim, eu fiz exercício físico a gravidez toda, fazia pilates 2 vezes por semana, eu caminhava todos os dias, eu caminhei até o último dia. Então, a minha alimentação sempre foi muito certinha, assim, né? Eu não tive muito problema, eu não sentia muita vontade de comer coisas que não fossem naturais. Sim. Foi muito, muito fácil para mim, assim, eu sentia muita vontade de comer fruta, muita vontade de comer bem, assim, né? Era um instinto de nutrir bem meu bebê mesmo, né? Até a semana 36, eu estava muito disposta. A partir da 36, né, o peso da barriga, enfim, eu comecei a sentir um pouco de dor no quadril. Essa dor até me privou de continuar no Pilates, eu já não conseguia muito fazer, assim, porque eu sentia bastante dor. Mas se for ver, tipo, até a semana 36 e só a partir daquele momento sentir, tipo, um desconforto. Exatamente. É muito bom, né? Praticamente a gestação toda, né? E aí, a partir da 36, eu só fazia caminhadas. Caminhadas eu conseguia fazer bem, assim, como eu sempre fiz, né? Sim. Então, eu ia e voltava a pé pro trabalho. Eu trabalhei até o último dia. Eu estava já tendo contrações e ainda tinha uma paciente que a gente estava grávidas na mesma semana. Sim. E ela também queria parto normal, então a gente estava estimulando com a acupuntura para ver se dava certo o parto dela também. Então foi muito marcante, porque ela foi minha última paciente antes do Theo nascer. E nós duas com um barrigão imenso, assim, e curtindo aquele momento mesmo, assim. Naquele dia foi o dia que rompeu a minha bolsa. E qual é a melhor sensação que você, assim, lembra de ter estado grávida, assim? Ele mexendo. É muito bom. Quando que você sentiu isso pela primeira vez? Eu senti na semana 20, mais ou menos, e eu tava na formação do renascimento, no avançado do renascimento. Foi durante uma sessão de renascimento, assim, que eu tive certeza que era ele que tava mexendo. Porque no começo a gente fica meio na dúvida, né? Porque é uma sensação meio... Não sabe se é o estômago, se é o intestino, né? O que tá acontecendo, assim, porque é bem sutil, né? É um movimento bem pequenininho. Mas lá eu tive certeza que era ele. Só para dar um pouquinho de contexto, o que é de forma resumida o renascimento? O renascimento é uma técnica de respiração. Eu fiz a primeira parte da formação antes de estar grávida, né? E aí, 2 anos depois, eu já estava decidida a ir, e a formação é em novembro que acontece, né? Sempre em novembro. E eu descobri que eu estava grávida no meio do ano. Falei, meu Deus, ou eu vou agora ou não vou mais. E aí, fui grávida, né? Isso deve ter sido uma experiência bem muito intensa, né? Sim. Muito intensa. Porque eu fiquei 10 dias respirando, então o Theo nasceu renascido já, né? Porque ele passou por tudo isso comigo. É uma técnica de respiração mesmo, que você pode... vasculhar, né, organizar a tua vida interna, o teu passado, para ter mais consciência no dia de hoje. Assim, então, já na gestação deu um super presente pro Theo, né? Sim, foi muito especial mesmo. Hoje, por isso que eu digo que eu acho que estava tudo no tempo certo, né? Apesar de na hora achar que não, ou quando olha para trás, a gente remonta esse quebra-cabeça e entende que cada peça estava no seu lugar mesmo. Sim. E você tem alguma dica para quem ou acabou de descobrir que está grávida, ou alguma dica em relação da gestação, ou alguma coisa que você quer passar para as mulheres? Não é exatamente de como curtir a gestação, mas talvez um jeito de ver como você viu e que você quer passar?
Eu acho que o mais importante é você se cercar de pessoas que te amparem mesmo, assim, que acreditem em você, que acreditem no teu sonho, não importa qual seja, né? Qual é o teu sonho nesse momento, com esse bebê que tá chegando, com essa vida que tá chegando? Porque se você tá amparada, é muito mais fácil de você deixar essa coisa acontecer, assim, de você mergulhar na tua história mesmo, porque é realmente um processo de morte e vida, assim, é uma vida inteira que fica para trás, que nunca mais vai voltar. E é um nascimento para uma nova fase da vida que é muito boa, mas é muito desafiadora. Então, se você está cercado de pessoas, seja a tua equipe que vai te ajudar no teu parto, na tua gestação, teu companheiro, tua família, teus amigos, tudo isso vai fazer muita diferença na hora que você precisar mesmo, assim, né? Sim. E é isso. Então, perfeito. Então, no fim, você teve uma gestação maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo isso, eu não sei se eu quero ter mais filhos, né? Mas se eu pudesse gestar mais vezes, eu gostaria muito, porque gestar é muito bom mesmo. É uma experiência maravilhosa. Eu concordo completamente. Então, muito obrigada, Juliane, por contar essa parte, né, da sua gestação. Imagina. E agora a gente vai passar para a parte do parto da Juliane. Eu não sei, eu fico muito feliz com histórias de parto. Eu acho que parto eu não tenho palavras, na verdade. Eu não tenho palavras. Eu não sei expressar. Alguma coisa que você tem que sentir mesmo. Eu acho que cada pessoa tem da sua maneira. Então, eu sempre falo que parece que a gente foi picada por um bichinho, assim, né? Essa vontade mesmo de que as mulheres experimentem isso e passem por isso. Assim, é só passando, não tem. Nem todas as palavras conseguem expressar. É exatamente isso. E claro que para todo mundo a experiência é completamente diferente. Temos histórias felizes, confusas, tristes, muito animadas. Bem, de todas as maneiras. Então, eu estou muito curiosa de... Curiosa não, porque eu já esteve lá, né? Um pouquinho, né? Bem, vamos começar desde o início? Bem, ninguém melhor para contar isso do que você. O meu parto foi um parto relativamente longo. Apesar da fase ativa do trabalho de parto ter sido 9 horas, o que para um primeiro parto é considerado rápido, já que o primeiro é normalmente entre 12 e 18 horas, né, o esperado, foram 9 horas. Mas desde o primeiro momento em que eu comecei a ter as primeiras contrações, perder líquido, foram 48 horas. Então, assim, foi um processo mesmo, né? Eu comecei a perder líquido, que foi bem pouquinho num domingo de manhã. Aí eu já avisei a enfermeira que ia me acompanhar. Ela foi lá em casa, falou que estava tudo certo, que não era para me preocupar. Nesse momento, você estava com quanto tempo? 40 semanas mais 2 dias. Entendi. Antes desse momento, você estava um pouquinho nervosa? Você estava, meu Deus, como que vai acontecer? Tipo, me conta um pouquinho o que você sentiu antes. Uma ansiedade disso ou não? Não, incrivelmente não, porque eu sou naturalmente um pouco ansiosa. Assim, a ansiedade me pega. Eu sou inquieta, né? Então, assim, quando as coisas começam a sair um pouquinho do que eu imagino que é a hora, eu já... Mas nesse momento, não. Quando eu completei 40 semanas, que aí fui consultar, né? A gente fez os exames, estava tudo certo. A médica só me falou, a gente tem só mais uma semana. Se até semana que vem não nascer, a gente vai ter que sentar e conversar. E eu sei que essa sentar e conversar seria pra gente conversar sobre a cesárea, né? E aí, a partir disso, eu falei, tá, tudo bem. Eu falei, uma semana é bastante tempo, né? Sim. Vamos deixar... Para uma gestação, uma semana é uma vida. Então, quando foi 40 mais 2, eu acordei, assim, eu já vi que tinha alguma coisa diferente. E aí, eu conversei com elas me tranquilizaram, assim, falaram, agora observa aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Naquele domingo não aconteceu nada, né? Foi um dia normal, à noite nada. Na segunda de manhã eu já tinha consulta. Então, eu já estava marcado antes mesmo de eu observar as mudanças. Ela fez o ultrassom, a gente fez o cardiotómico, né? Que é aquele exame para ver como que tá a movimentação fetal, né? E como tá a pulsação e tudo mais. Tava tudo bem, tudo ótimo. Aí, continuei. Aquele dia foi o dia que eu atendi a minha última paciente. Fui fazer a unha, caminhei, fiz tudo o que tinha para fazer. E à noite, minha bolsa rompeu aí mesmo, assim, né? Eu assim, tava sentada no sofá e mexendo no computador, assim, eu senti... A sensação foi como se tivessem tirado uma rolha, assim, sabe? Fez um pac. Falei, opa, será que é isso? A hora que eu levantei, assim,
escorreu o líquido. Falei, ai, é a bolsa mesmo. Agora é a bolsa. Aí avisei a equipe, a mesma coisa. Falei, ó, agora vamos esperar, né? Amanhã de Quem, manhã. no caso, seria a equipe que você comenta? A minha obstetra e a enfermeira que me acompanhou, a Carol, né? Que me acompanhou desde o final da gestação até o pós-parto, ela estava comigo, né? Eu optei por um parto hospitalar com internação tardia. Então, a Carol ficou comigo, a Carol e a Amy também. Até 7 para 8 de dilatação, né? E aí depois a gente foi para o hospital. Então, aí ela me avisou, falou, bom, amanhã a gente precisa se ver, se caso não engrene, né? E eu comecei já a ter um pouco mais de contrações, já mais intensas, só que elas não eram ritmadas, né? Eram os pródromos mesmo, né? Isso na segunda de manhã. Isso na segunda noite, Segunda noite. depois que já Entendi. rompeu. Uhum. Aí na terça, praticamente eu passei o dia todo com contrações, mas também sem muito ritmo. Na terça à tarde comecei a fazer acupuntura, aí o Gia fez acupuntura em mim, É o João, seu marido. meu marido, que é acupunturista, né? Uhum. A gente começou a estimular com a acupuntura, porque sabia que, né, como eu tinha perdido líquido, Sim. né, era interessante. E a acupuntura funciona muito bem nessa hora. E aí a gente fez a acupuntura à tarde, à noite, mais ou menos umas 7 da terça-feira, 7 horas da noite, aí sim, né, à tarde você foi lá em casa. Sim, né? e a Juliane estava muito bem ainda. Eu lembro da gente tem uma área bem verde atrás da casa dela, que é tipo como que fala? Não é uma montanha, mas Um é vale. um vale, né? Uhum. E a gente descia, subia, a Juliane toda cheia de energia ainda, né? É uma super descida, né? Sim. Na subida eu senti assim, falei, meu Deus, talvez eu não consiga subir. E subiu. E subi. E aí isso já era umas 5 da tarde da terça, né? Mais ou menos. Sim. Aí a partir dali começou a engrenar, tomei banho, tudo. Conta um pouquinho da sua dilatação nesse momento. Tava com 3 para 4, nada mais do que isso, assim. Uhum. Aí no domingo eu já tava com 2, né? Então não tinha evoluído muito, Sim. de 2 para 4. E aí às 7 da noite, ali a partir das 7 da noite, aí as contrações começaram a pegar ritmo mesmo, e aí o esperado, né? 1 centímetro a cada hora. Foi mais ou menos o que aconteceu. Da intensidade da possível dor que você sentiu, não sentiu, em que momento que você começou a sentir? Na minha casa tem banheira, né? Então, quando eu tava começando a sentir que as contrações estavam ficando mais intensas, a Carol pediu pra gente ir pra água. Então, na água, tudo ficava mais fácil. Gente, a água é muito salvadora nessa fase. Porque as contrações, a partir do 6, 7 ali, elas começaram a ficar muito fortes, mas era muito engraçado, né? Porque vinha a contração e falava, por favor, todo mundo, fica quieto, silêncio, silêncio. E aí passava a contração e do que a gente tava falando mesmo? É, isso eu também acho muito louco. Uhum. Né? É 8,80 o tempo inteiro. Aí quando tava com 8 de dilatação, 7 para 8, a Carol fez o toque e falou, agora tá na hora de ir pro hospital. E aí foi a hora que eu saí da água e aí eu senti que as contrações estavam pegando mesmo, assim, muito, muito. E aí fomos pro hospital, a Amy tava o tempo todo como minha fotógrafa, registrando, né? E lá no cantinho, assim, eu tenho poucos flashes já dessa fase intensa do trabalho de parto, que é a parte hospitalar, mas eu tenho uma imagem tua no cantinho, assim, tentando ficar invisível ali. No hospital a gente usou acupuntura de novo, né? Nossa, foi super intenso, assim, o Gia colocou os pontos na hora, eu já comecei a sentir que as contrações voltaram com muita força. Essa transição da casa para o hospital, eu senti que meu trabalho de parto deu uma diminuída no ritmo, assim, eu acho que pela própria mudança do ambiente, sim, né? Você chega no hospital, apesar da equipe ser super tranquila, de eu estar sozinha no quarto, mas mesmo assim eu senti, assim, que deu uma travada e aí depois teve que engrenar de novo, né? A acupuntura nisso também ajudou a esse engrenado, trabalho de parto de novo. E que mais que você fez porque daí você estava com quantos centímetros de dilatação? 8 para 9. 8, então estava bem no finalzinho mesmo. Então estava intensa, né? Sim, mesmo. Daí as contrações já não dão mais muita trégua, né? Não. Você já não consegue muito mais falar, nem fazer muito mais. Aí, o que eu lembrei na hora é que eu precisava desligar o meu racional, porque eu tinha tanta informação na minha cabeça, né, de ter ajudado tantas outras mães e estudado para o meu próprio parto, que eu falei, eu preciso desligar, porque se eu não desligar, o parto não vai acontecer. Essas são duas coisas muito opostas, né, ao racional e a ocitocina agindo ali, os hormônios. Então, em algum momento ali, eu
descolei, assim mesmo, Se entregou. desliguei e me entreguei, isso. E aí eu acho que foi ali que foi para 10 dilatação e aí entrou na fase final mesmo, assim. É muito engraçado porque eu não tenho muitas lembranças. É um momento, eu acho que a partir desse momento que você desliga mesmo, né? É tão instintivo Sim. que eu só sei que chegou uma hora que eu senti vontade de fazer força e eu sentia que estava na hora de fazer força porque eu saí mesmo, assim, né? Isso já era 4 horas da manhã. Então, a fase do 9 de dilatação até o nascimento foi longa. Foi bem longa, assim. O que era esperado que no máximo 40 minutos, 1 hora, o Theo nascesse, se estendeu por mais 4 horas. Que é uma das fases mais intensas. Mais intensas, exatamente. Exatamente. Eu já estava exausta, assim. Já estava pedindo cesárea mesmo, porque eu já não aguentava mais. E aí a gente entendeu depois do porquê, talvez, disso ter acontecido, né? Que o meu parto, eu tive uma intercorrência, né, no fim do parto. O Theo nasceu super bem, né, a Pigar 10, não teve problema nenhum. Nasceu, veio mamar, né, ficou 1 hora quase no peito, até medirem, pesarem, fazerem toda, né, as avaliações Ele iniciais. nasceu com quantos quilos? 3,5 kg e 49 centímetros. Nasceu bem grandão. E aí a minha placenta não saía, né? Eu tive uma que se chama cretismo placentário ou placenta creta. É uma das... Depois eu fui entender tudo o que aconteceu, né? É uma das principais causas de morte materna, porque a mãe perde muito sangue porque a placenta basicamente não sai como deveria sair, né? Normalmente, ou a placenta sai junto com o nenê, ou então ela sai logo depois, a mulher sente um pouco mais de contrações, e a placenta sai. No meu caso, ela não saiu. E você tinha noção disso? Porque daí Não. o Theo nasceu, né? Você toda cheia de emoção. Sim. Meu filho nasceu, é muito especial, né? Sim. E como que foi o seu sentir depois disso? Eu falo sobre isso, assim, demorou muito tempo para eu entender tudo que tinha acontecido, assim. Hoje eu entendo até o meu puerpério, como foi, tudo, por conta disso tudo que aconteceu. A hora que ele nasceu, eu senti uma sensação que não era amor. Talvez eu tivesse essa expectativa de que fosse um amor, aquela coisa de novela. E foi um estado de presença que eu senti. Parece que o mundo parou. Era um vazio imenso, assim, e ao mesmo tempo era tudo ao mesmo tempo. Era uma sensação que é a hora que o bebê nasce, assim, ela é muito única mesmo. E a hora que eu peguei ele no colo, assim, hoje eu olho os vídeos dele e falo, nossa, eu nem tava ali, assim, porque o olho é diferente, a voz é diferente, é um estado de conexão muito profunda mesmo, consigo mesmo, com aquele bebezinho que acabou de nascer. E aí, quando ele tava mamando, tava tudo certo, assim, pra mim tava tudo certo, tipo, ai, consegui. E aí, depois que tiraram ele do meu colo, as contrações começaram a intensificar demais, assim, talvez até mais doloridas do que do parto. E aí, eu perguntei, assim, pra Carol, falei, Carol, é isso mesmo? Eu vou passar por tudo isso de novo? Sim. E aí, ela falou, não, tua placenta não sai, não tá querendo sair, então o teu útero tá tentando expulsar a tua placenta, por isso que você tá sentindo isso. Só que eu não sabia que nesse tempo eu tava perdendo sangue, né? Sim. Então eu tava perdendo sangue enquanto a placenta tava ali tentando sair, o útero tentando expulsar. Muito provavelmente porque antes do Theo eu tive um aborto e foi feita uma curetagem. A cicatriz da curetagem muito provavelmente tenha sido o lugar onde a placenta se aderiu. E aí eu fiquei 1h20 quase perdendo sangue. E a equipe tentando tirar, né, a placenta. E aí chegou num momento em que, porque o útero vai fechando, né? Ele nasceu bebê, ele vai voltar pro seu tamanho, né? O colo vai fechar. A obstetra me perguntou, falou, agora você precisa decidir se você quer que a gente faça uma cesárea para tirar a tua placenta, ou se você aguenta, eu vou tentar tirar ela. E aí, falei, ai, não, cesárea, né? Passei por tudo isso. Sim. Não tava totalmente fora de cogitação. Sim. E aí, ela é como se ela tivesse feito uma curetagem com a mão mesmo, assim, né? Ela colocou e tirou. Graças a Deus, ela conseguiu tirar. Porque esse era o grande medo dela, que tivesse ficado um pedaço de placenta, né? Dentro do meu útero, mas não ficou. Eu perdi muito sangue, fiquei com uma anemia bem profunda, assim, cogitaram inclusive fazer transfusão na época, mas, né, a gente tentou natural mesmo e deu certo.
Esse processo todo fez com que meu puerpério também fosse muito mais intenso do que deveria. Dentro da medicina chinesa, a gente fala quando o próprio parto em si já deixa a mulher com a mente sem morada, né? Porque perde sangue. No meu caso, como eu perdi muito mais sangue, a sensação que eu tinha realmente é que a minha cabeça estava flutuando, assim. Eu não tinha onde me agarrar. Sim. Né? Então, foi um processo do puerpério ainda um pouco mais intenso do que normalmente já é, Sim. que é muito intenso, assim, né? E eu só fui entender isso muito tempo depois. E hoje eu também entendo o porquê deu tentar mesmo, assim, ter uma equipe que fosse 100% segura, assim. Que isso era um instinto. Depois que eu passei por tudo isso, eu entendo, se eu não tivesse uma equipe muito boa do meu lado, eu nem sei o que teria acontecido. Sim. Né? Então, assim, durante a gestação, a gente fica muito, muito sensível. Se você se conecta com isso, a mensagem ela é clara para você, assim, né? Talvez você se questione porque você tem outras ideias, outros planejamentos, mas isso é muito forte, assim, na gestação, essa intuição, ela se afina de uma maneira que não tem outro lugar, outro momento na vida da mulher em que isso fique mais forte. E hoje eu vejo por quê também, né? Porque se eu não tivesse ouvido minha intuição, talvez eu tivesse tentado um parto domiciliar, que no início era uma ideia, mas que eu já cortei logo de primeira, assim, falei, não é pra mim, Sim. né? Preciso me sentir segura. Preciso de um pediatra se acontecer alguma coisa com meu filho, preciso de uma obstetra se acontecer alguma coisa comigo, e realmente foi o que aconteceu, Sim. né? O pediatra ainda bem que não precisou, porque ficou super bem, né? Mas pra mim, graças a Deus, eu tinha uma obstetra do meu lado, né? Que foi calma, e que me acalmou quando precisou e que foi bem direta, né? Falou, é isso que vai acontecer, vamos lá, decida. Né? Então, o meu parto foi isso, foi um parto... não foi um parto tranquilo, né? Muito pelo contrário, muito diferente do que eu imaginava, principalmente porque eu ouvia minha mãe falando, que os partos foram tranquilos, fiz 3 forças e nasceu, né? Aquela coisa lá, não. E mais sua gestação, que também foi muito tranquila, então por que o parto não pode ser? E assim, eu acredito até que isso também sirva, já porque eu trabalho com isso, né? Eu sou um exemplo de livro. Sim. Né? Eu posso conversar numa boa com as pacientes e falar para elas e para as amigas, assim, sobre o que pode acontecer. Obviamente, ninguém quer que aconteça nada. Mas se cuide, se cerque e se entregue, né? Sim. Então... Eu ia pedir um conselho, mas na verdade você acabou de dar o conselho mesmo. Porque o parto é uma experiência que eu gostaria muito que todas as mulheres pudessem passar, né? Claro, cada uma tem sua história, tem seus medos, tem a história do próprio nascimento, que às vezes pode pegar na hora do parto, né? Se a mãe passou por algum trauma, por alguma situação. Mas é muito importante se cercar de conhecimento bom, né? De informação de qualidade, assim, porque você pode passar por essa experiência de uma maneira tão linda, Sim. tão engrandecedora, tão potente, assim, tão empoderadora. Exatamente, essa palavra. Né? Porque a gente se sente poderosa mesmo, assim, de conseguir. E não tem outra experiência que te faça sentir isso. E, claro, respeitar seus próprios limites, né? Não adianta você forçar porque você tá numa ideia de que, realmente é melhor para mim. Se você vai ler, você vai ter informações sobre isso, né? Mas você precisa se conectar com você mesmo e acreditar, né? Acreditar. Porque tem tanta gente que desacredita no poder da mulher, né? Nisso, assim. Então, quanto mais você se conectar consigo, mais fácil vai ser. Então... muito obrigada, Juliane. Eu que agradeço. Meu Deus, o momento lá foi lindo. Eu tô muito feliz de você ser a primeira mãe a contar a sua história pra gente. Eu acho que era pra ser mesmo. Até igual você falou, né? A gente não sabe como. Você apareceu lá em casa no dia que eu tava entrando em trabalho de parto e foi ficando e era um anjinho ali observando e cuidando e colocando a melhor energia possível, porque é isso que eu senti, assim, tá ali no pós-parto também. Tá bom? Obrigada, Juliane. Eu que agradeço. As duas chorando. Então foi isso. Foi isso e
Eu até me perdi um pouquinho aqui, me entreguei no momento que eu esqueci aqui da câmera. Mas que isso seja o início de muitos relatos de partos, de muitas histórias inspiradoras, porque eu tirei, com certeza, muita inspiração do seu parto e muito aprendizado, muito mesmo, porque eu acho que eu criei. Não que eu criei, eu vi mesmo a imagem real de tudo acontecendo. Sim. Eu acho que você ter histórias reais e essa imagem real é muito importante, né? Sim. Daí você sabe mais um pouquinho mais ou menos o que você pode esperar no parto. Exatamente. Apesar de serem sempre únicos, né? Com certeza. Um caminho é mais ou menos parecido, mas, né? Tem muitas curvas aí. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. E até a próxima. Ai, ai. Ai, mas foi bem legal. Ótimo. Meu Deus. Obrigada. Relembrar tão bom. Sim, nossa, é mesmo. E você não vai fazer o teu? Vou. Em algum momento. Vou. Importante, né? Sim. Ainda tem que ver, tipo, como é que eu vou fazer isso, se vou misturar isso com as filmagens que a gente tem do parto. Porque, tipo, o vídeo do parto é praticamente pronto. E por algum motivo não saiu, mas hoje eu entendo que provavelmente isso foi porque... Vai sair no site. Exatamente. Nossa, tem muita gente querendo esse vídeo. Sim! Nossa, muita gente. Então eu acho que bem no fim tudo tem um porquê, né? Sim.